Nós vamos dar continuidade ao estudo da reatividade dos compostos aromáticos, usando como exemplo os anéis benzênicos. Nesse caso, nós vamos falar agora de anéis benzênicos substituídos e de como esses anéis benzênicos substituídos sofrem reações. A substituição eletrofílica, então, ao anel benzênico substituído, vai ter que levar em consideração o quê? O efeito do grupo que já está presente no anel. O efeito do grupo que está presente no anel pode ser doador ou aceptor de elétrons. Então, é isso que essas duas figuras querem mostrar. Quando o grupo é doador de elétrons, ele é, em geral, orto-para-dirigente. Ou seja, caso exista no anel os grupos chamados doadores, doadores significa que o elétron está tendo sua densidade eletrônica intensificada, esse grupo vai dirigir o próximo substituinte nas posições orto-para. O que é orto? Orto é vizinho à posição substituída e para é oposta à posição substituída. Exemplos de grupos doadores estão mostrados aqui, são aminas substituídas ou, por exemplo, um oxigênio ligado a um grupo alquila. É um grupo alcóxido, que pode ser metóxido, etóxido e assim por diante. E quando o grupo é aceptor de elétrons, ou seja, retira densidade eletrônica do anel, exemplos desses grupos estão aqui embaixo, eles são metadirigentes. Já vou dizer para vocês, para adiantar, que como é substituição eletrofílica aromática, os elétrons têm que estar disponíveis para serem compartilhados com o eletrófilo. Portanto, os grupos que doam elétrons ao anel incrementam a reatividade, aumentam a velocidade da reação de substituição eletrofílica, enquanto os grupos que retiram elétrons do anel diminuem essa reatividade. Aqui é um exemplo, já tem o bromo, o reagente é este, e aí vai acontecer uma mistura de produtos, sendo que nessa mistura de produtos a gente tem 35,7% de produto orto, 1% de produto meta e 64,3% de produto para. Os halos substituintes são orto-para-dirigentes e são desativantes. Então, reparem que na posição meta, praticamente não se obtém produto de substituição exatamente por ser desativante. E a posição para, ela é mais reativa, por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem, aqui deixa eu mostrar as duas posições orto. Essa seria uma posição orto, essa seria uma posição orto e essa é uma posição para. Isso que significa orto-para-dirigente. Então, são as posições orto ao bromo. E o que a gente tem aqui? A gente tem que uma posição como se diz, ocupada com 35,7%, e isso, inclusive, não é estatístico, porque a gente está vendo que a para é mais ocupada. Como é que se pode explicar esse resultado? Então, como vocês veem, na transparência seguinte não está explicado esse resultado. Eu só expliquei o resultado da substituição meta, dizendo, ser menor, dizendo que a meta ela é ocorre em menor proporção. Por quê? Porque a posição meta é desativada. Mas por que a posição orto, onde eu tenho duas probabilidades de formar
o composto para uma na substituição para, eu tenho uma proporção que é cerca da metade da posição para. Essa é a pergunta para vocês pensarem. Na próxima aula, que vai ser na semana 7, eu respondo isso. E agora vamos discutir outros detalhes dos grupos, então, o que acontece? Grupos metadirigentes. Então, os grupos metadirigentes, como eu disse para vocês, retiram densidade eletrônica do anel. Quando eles retiram densidade eletrônica do anel, como o que eu preciso é de compartilhamento de par de elétrons do anel com o eletrófilo, a reatividade diminui. Quais são esses grupos? São grupos desse tipo, tá? Por exemplo, aqui e aqui estão mostrados exemplos desse tipo. Então, aqui está dizendo que existem dois tipos de grupo, o grupo Y e o grupo que ele chamou de R. Então, imagine esse grupo R. O que tem esse grupo R aqui? Esse carbono, ele tem uma densidade de carga, uma fração de densidade de carga positiva, porque se vocês pensarem, eu tenho uma estrutura de ressonância que coloca a carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. Então, se eu combinar as duas estruturas de ressonância possíveis para essa espécie, eu vou ver que eu tenho uma fração de carga positiva no carbono e uma fração de carga negativa no oxigênio. Ou seja, essa espécie é semelhante a essa aqui. Uma fração de carga positiva no átomo que está diretamente ligado no anel e uma fração de carga negativa no átomo que está ligado a ele. Então, delta menos, delta mais. Aqui, delta menos, delta mais. Esse mesmo raciocínio pode ser feito em todos os outros casos. Por exemplo, esse par de elétrons para cá vai gerar uma espécie que seria C dupla N menos e carbono mais. Essa é um híbrido de ressonância com o híbrido de cima, mostrando que tem uma fração de carga positiva no carbono e uma fração de carga positiva no nitrogênio, negativa no nitrogênio. E assim sucessivamente. Em todos os casos você pode fazer a mesma coisa. Esse mais e este menos são uma forma de indicar que o par de elétrons não ligantes do nitrogênio está compartilhado com o oxigênio. Então, é uma maneira de representar o que é representado de outras vezes pela setinha, que é uma ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação dativa. Então, ela é representada por mais menos, só por um traço ou por uma flecha mostrando de onde sai a coordenação, daqui do nitrogênio para o oxigênio. Todos os outros casos você pode escrever estruturas de ressonância, então esse é o caso que eles chamaram de substituinte menos R. E o substituinte menos I é o substituinte, aqui o nitrogênio ligado diretamente, aqui está o anel aromático, aqui está o anel aromático. Então são substituintes que têm efeito indutivo retirador de elétrons e aqui são substituintes que têm o efeito de poder receber, porque na hora que eu escrever essa estrutura de ressonância, eu posso agora passar esse par de elétrons para cá. Ou seja, o anel aromático passa a fazer parte daquelas estruturas de ressonância onde eu estou escrevendo formas retiradoras de elétrons. Então, isso é efeito indutivo e efeito mesomérico. O efeito indutivo é o efeito simplesmente da eletronegatividade da espécie. E o efeito mesomérico é o efeito de compartilhamento de par de elétron π, incluindo o anel. Então, eu tenho o efeito menos I e menos R, isso aqui é menos I e menos R, que é o efeito indutivo e mesomérico devido à eletronegatividade do átomo ligado e à propriedade de compartilhamento de pares eletrônicos devido ao grupo ligado ao anel. E agora, os ortoparadirigentes são os efeitos contrários.
ou seja, o grupo ligado tem a capacidade de popular de elétrons o anel, aumentando a reatividade frente ao eletrófilo. E aqui a gente vai ter, então, substituintes agora com o efeito doador de elétrons ou doador de par de elétrons, por exemplo, não ligados. Então, a gente vai ter o efeito mais I e o efeito mais R, que são devidos a grupos com características semelhantes a esse ou a esses. Repara que sempre o mais R tem pares de elétrons que podem ser compartilhados com o anel a hora que se escrevem as estruturas de ressonância. E aqui um pequeno resumo, tá? O grupo metil ligado, ele é orto para dirigente. Esse grupo metoxila é orto para dirigente. Aqui é uma coisa que é importante dizer, porque o grupo metoxila, se eu for pensar, eu tive essa dúvida quando eu fui estudar química orgânica, e na época eu não resolvi a dúvida. Então, é o seguinte, todo mundo vai pensar assim, nossa, o oxigênio é eletronegativo, então ele vai ter um efeito retirador de elétrons. Até é verdade que vai agir aqui, no carbono onde ele está ligado, isso é o carbono Y. Y é o carbono aonde se liga o substituinte. Mas acontece que o efeito mesomérico dele prevalece sobre o efeito indutivo. É muito mais eficiente, de maior grandeza, o efeito mesomérico de doar esses elétrons do que o efeito indutivo. Portanto, o grupo alcóxido, aqui o metoxila, ele aumenta a velocidade da reação e é orto para dirigente. Aqui o metila, vocês já sabem, doa elétrons para o anel, e o grupo nitro retira elétrons do anel. Então, o nitrobenzeno reage em muito menor velocidade que o benzeno, enquanto o anisol reage muito mais velozmente do que o benzeno. Então, isso aqui são exemplos desse tipo de caso. Aqui, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, eu posso deslocar esse par de elétrons π para cá e esse par de elétrons π para cá. Eu estou escrevendo estruturas de ressonância. Começando a escrever a primeira estrutura de ressonância, mas reparem que essa estrutura de ressonância que eu escrevi tem um efeito retirador de elétrons do anel. Existe a possibilidade ainda que o grupo já esteja presente no anel, exista mais de um grupo presente, ele já seja substituído, e agora eu vou substituir ainda mais o anel. Então, o que a gente está vendo aqui é um anel que já tenha um grupo que é orto-para-dirigente, como esse grupo metoxila, e um grupo nitro, que é meta-dirigente. Então, prestem atenção aqui, o grupo nitro é meta-dirigente. Em relação ao grupo nitro, essa posição é orto, essa posição é orto e essa posição é meta. É isso que essa seta verde está querendo mostrar. E aqui, esse grupo nitro, olhem de novo para ele, o grupo azul, essa posição é orto e essa posição é meta. Então, a seta verde está apontando para as duas posições meta em relação ao nitro. Agora vamos pensar qual é o efeito do grupo metoxila. Ele é orto para dirigente. Então, uma posição é orto, vermelho, e a outra posição é orto. Então, essa posição aqui, tá? Ela nela atua tanto o grupo nitro como o grupo metoxila, como nessa aqui. E na segunda posição, orta, em relação ao metoxila, não atua ninguém, porque já está ocupada pelo grupo nitro. E aqui está mostrando, então, que se eu for agora fazer uma substituição, eu estou fazendo uma substituição como? Eu estou fazendo uma substituição pelo grupo nitro. Eu vou obter principalmente o composto para, que é esse, um produto majoritário. Então, qual é a reação? A reação é essa, ó.
Então, quando eu tenho uma mistura sulfonítrica, está sendo gerado essa espécie, que é o eletrófilo, e esse eletrófilo que vai ser o substituinte. E esse substituinte vai estar substituindo nesse anel que já é dissubstituído. Então, o produto vai ser um produto trissubstituído. Então, ele poderiam ser obtidos ou a posição orto ou a posição para. Então, ou a posição orto ou a posição para. A posição orto é impedida estericamente, porque já está ocupada pelo grupo metoxila, que está sendo mostrado aí como ele é grande, e aí a gente consegue concluir que o produto majoritário é esse, onde o grupo nitro está na posição para ao metoxila. Aí vocês vão falar, e a meta, etc. Bom, a gente já falou que as posições metas são posições que são desativadas. Portanto, os grupos ortoparadirigentes são os grupos onde a gente tem as posições mais ativadas. Se a gente tem essa possibilidade aqui, aliás, aqui tem orto e para, e o meta está apenas reforçando essas posições orto-para. Portanto, o que a gente tem aqui? A gente tem que realmente as únicas possibilidades de substituição são essas aqui. Orto impedido estericamente e para, que não é impedido estericamente, vai ser o grupo majoritário. Aqui os grupos competem, tá certo? Estão vendo? É o mesmo tipo de raciocínio, onde há competição. Então, tem uma posição muito impedida que vai ser essa posição orto, e aqui a gente tem a posição orto para em relação ao OCH3, então, orto para. E a posição meta. Como a posição meta é desativada, vai prevalecer a orto para. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, a posição orto e para em relação ao metoxila. Os grupos ortoparadirigentes prevalecem em relação ao grupo metadirigente, sendo que se eu tiver que em uma das posições, quer dizer, por que a gente não tem essa posição aqui, que era a outra possibilidade? Porque essa posição é muito impedida. Eu tenho duas posições orto possíveis aqui. No composto anterior, o grupo nitro ocupava essa posição. Mas essa posição, agora, embora não ocupada, não dá produto, porque essa posição ela é impedida pela presença desses dois grupos substituintes. Então, a única posição disponível é aquela que está sendo mostrada aqui, esta. E essa posição, se eu tivesse que falar alguma coisa, este é o grupo nitro, orto-meta. Vamos ver, esse é o grupo nitro, orto-meta. Ele não é meta ao grupo nitro. Então, não é uma posição desativada pelo grupo nitro. É bem possível se formar também esse composto, mas o que deve prevalecer deva ser esse, onde tem menos impedimento estérico. Aqui pode haver algum impedimento estérico. Aqui a nitração do tolueno com a distribuição dos produtos. Então, aqui reparem que o nitro composto é formado em 60% de rendimento, enquanto o para é em 36% e o meta em 4%. Isso mostra que o grupo metil é ortoparadirigente e ele não atua na posição meta. E reparem também que deu mais produto orto do que produto para. Por que isso? Porque eu tenho duas posições orto possíveis em relação a uma posição para. Portanto, é estatístico. Eu tenho duas vezes mais possibilidade de formar produto orto do que de formar produto para. Lembre da pergunta que eu fiz. E no caso do bromo não foi assim, né? E aqui tem um mecanismo, então, mostrando qual é o intermediário mais estável para as posições substituídas orto e para. Como que a gente faz isso? Então, é o seguinte, está aqui o eletrófilo e está aqui o CH3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a possibilidade, primeiro, de ataque na posição orto. Então, nitro ligou na posição orto, ligou aqui.
Se ligou aqui, o que aconteceu? Aconteceu que o par de elétrons veio para cá para ligar o nitro. Está aqui a posição positiva. Agora, eu posso escrever todas as estruturas de ressonância possíveis, certo? Então, esse par de elétrons vem para cá, a carga positiva vai estar aqui. E assim sucessivamente. Então, a gente vê que a gente tem um cátion terciário e dois cátions secundários que se formam quando tem o ataque na posição orto. A gente pode também agora fazer o ataque na posição para. Quando eu faço o ataque na posição para, o que a gente tem? A gente vai ligar agora o nitro aqui. Mesmos raciocínios. E a gente vê que a gente tem também um cátion terciário que se forma, está aqui. Então, a gente está vendo que tem um cátion mais estável, um híbrido de ressonância mais estável, possível de ser formado quando a substituição é para, quando a substituição é orto. Quando a gente faz a substituição meta, então agora a gente está ligando o grupo nitro aqui, olha. A gente está vendo que só se formam cátions secundários, não tem um cátion terciário. Na hora que eu faço os híbridos de ressonância, nunca a carga positiva está nessa posição. Isso mostra que a substituição nessa posição, meta, dá origem a um intermediário menos estabilizado do que quando da substituição ortopara. Isso está mostrado nesse gráfico, mostrando que aqui a energia de ativação necessária para atingir aquele intermediário ortopara. Então, esse é o estado de transição, aqui é o intermediário, e a gente vê que o estado de transição para o ortopara é menos reativo do que para o meta. E mesmo o composto meta ainda tem uma energia de ativação menor, de valor menor, do que para o benzeno. Porque lembre que a substituição pelo grupo metila ativa a reação populando de elétrons do anel. E aqui são os intermediários alcançados para cada um dos casos. Isso para nitração de metilbenzeno. Ou do benzeno, né? Comparativamente. E aqui é o mesmo diagrama mostrado de forma mais bonita. Para cloro, aqui é um composto clorado, mostrando que o benzeno tem menor energia de reação do que o ortopara, do que o meta. Então, neste caso, o meta é o mais difícil de reagir e o benzeno é o que é mais fácil de ser atingido, o estado intermediário. Reparem, nas estruturas de ressonância que estão sendo escritas aqui, mostrando que o meta é o menos instabilizado. Então, na verdade, não é que o meta é ativado pela substituição por cloro. Ele não é ativado, ele é menos desativado. Então, por isso que o cloro, embora seja desativante da substituição eletrofílica, é ortopara dirigente.